Olá pessoal, boa noite, mais uma vez estamos aqui no Instagram da Band FM Sorocaba, hoje segunda-feira, dia 20 de julho, dia do amigo, e a gente está aqui para mais uma live, mais um bate-papo, é o quiz da Band FM que você conhece e conhece muito bem. Nós estamos na segunda temporada do nosso quiz e hoje com uma convidada toda especial, para lá de especial, com muita alegria, que daqui a pouco vou dividir tela com uma pessoa que eu admiro muito, colega nossa da Band FM, radialista, jornalista, enfim, uma pessoa de muita credibilidade, que você, claro, ouvinte Band FM, gosta, curte muito, e é com essa pessoa que a gente vai bater um papo dentro de instantes aqui no nosso Instagram da Band FM. Hoje, repito, dia 20 de julho, a gente vai falar muito sobre carreira, falar sobre o momento, sobre a questão da pandemia, falar sobre rádio, falar sobre samba, sobre pagode, que é o que a gente gosta de falar, gosta de fazer. Deixa eu dar uma olhada aqui, vamos ver se a gente já localiza a nossa colega hoje aqui na Band FM. Vamos ver se a gente já vai localizar. Tá aqui o Wilson Rodrigues, um abraço para você, Gerson Júnior também, o pessoal vai chegando. Tá lá o meu querido Legítimo também, muito legal o pessoal que tá aqui já curtindo a nossa live. Matheus Soares, um abraço para você, Matheus Soares também já vai acompanhando. Enquanto isso, vou tentar aqui localizar a nossa querida Pati Liberato. Vamos achar Patrícia Liberato para que a gente possa já dividir tela aqui com Patrícia Liberato, para ver se a gente localiza a Patrícia e começamos o nosso bate-papo com ela aqui no Instagram da Band FM Sorocaba. Aqui Patrícia Liberato, agora sim, Patrícia Liberato. Dividir Pati Liberato aqui no nosso Instagram, Band FM, hoje para te bater papo, falar sobre muitas coisas, falar sobre rádio, falar sobre samba, pagode, sobre carreira. Olá, Patrícia Liberato, boa noite. Ah, você tá bem? Tá tudo ótimo, muita alegria em tê-la conosco aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui de participar conosco no Instagram da Band FM. Que a gente está arrumando um jeito diferente de distrair o pessoal nesse momento complicado, a pandemia. A gente está na nossa segunda temporada, muitas lives, bate-papo, enfim. E olha, agradeço, gratidão por você ter aceito para a gente falar muito aqui sobre carreira, falar sobre rádio, que paixão que a gente tem, falar também sobre samba, pagode, música, momento, política, enfim. Tudo aquilo que der para a gente falar, a gente vai tentar resgatar aqui na nossa live da Band FM. Pati, antes de mais nada, eu sempre começo esse bate-papo para a gente falar desse momento delicado, chato, a pandemia, o isolamento social, a distância. Hoje é dia 20 de julho, é dia do amigo, né? Então a gente só na mensagem, conversa por telefone, faz um vídeo, mas aquele abraço, aquele aperto, isso já está doendo, né? Muita saudade, né? Então a gente está com muita saudade dos familiares, dos amigos, mas enfim, vamos rezar que tudo isso passe. Como é que está a sua pandemia? Minha pandemia está com vários surtos. A gente tentando manter a sanidade mental, né? E com muita saudade. A minha família mora em Sorocaba. Eu moro aqui em São Paulo, na zona leste de São Paulo, no Tatuapé. E a minha família mora aí no Jardim Simos. Minha mãe, meu pai, minha irmã, meu sobrinho, meu irmão caçula, tal. Então, assim, eu fico com muita saudade de todo mundo. Eu sou uma pessoa muito tátil, eu gosto de beijar e abraçar as pessoas, os amigos, os conhecidos e tal. Então, isso está sendo uma dificuldade muito grande para poder se adaptar, né? Mas, ao mesmo tempo, eu também tomo todo o cuidado do mundo. O meu marido pegou Covid, a minha sogra pegou, infelizmente faleceu, a minha cunhada pegou Covid, tudo. Eu tenho diabetes. Então, assim, a gente tem que... comentei com um café semana passada. O café, a mãe dele estava internada, graças a Deus não era Covid. Eu falei para ele, não hesite em ser neurótico, porque todo cuidado do mundo ainda é pouco. Então, a gente não sabe como essa doença se manifesta em cada um de nós. Então, tem que cuidar muito mesmo. E eu estou aqui, tentando me adaptar, sentindo saudade do trabalho. Voltei agora no meio de junho, né? O Murilo mandou voltar, o Murilo e a Karina mandaram voltar fazendo o final de semana, justamente por causa da diabetes, para ter menos contato com as pessoas, estar menos na rua, etc., mas para poder estar trabalhando. Então, estamos tentando administrar tudo aqui.
Sim, não tenho a dúvida de administrar sempre com todos os protocolos, enfim, mas essa distância, a saudade é algo que realmente me machuca. E você agora citou, perdeu um ente querido, perdeu a sua sogra, enfim, nós perdemos um monstro do rádio a semana passada, Zé Paulo de Andrade, enfim, nosso Legal. mestre. Pois Então, e outros entes e pessoas e amigos queridos que ao longo desses 4 meses a gente vai se despedindo dessa forma tão chata e tão cruel, né? Mas vamos lá, vamos bater papo dessa Paty Liberato. Uruguaia? Você falou que o pessoal mora em Sorocaba, mas você deu uma boa rodada, porque você nasceu no Uruguai, aí foi. você morou em Itapeva, morou em Itararé, morou em São Paulo, enfim, mora ainda em São Paulo, é verdade? Mas tua família deu uma boa rodada, né? Eu falo que a gente era meio cigano, né? Porque assim, a minha mãe é gaúcha lá da fronteira de Santana do Livramento, onde a gente tem uma retransmissora nossa que faz bastante sucesso lá. E aí ela foi morar em Montevidéu, eu nasci lá, eu sou filha do primeiro casamento. E meu pai, meu padrasto, né, que casou com ela, eu tinha de 5 para 6 anos, ele é de Itararé. E aí, na minha adolescência, ele resolveu ir para o interior, porque a qualidade de vida era melhor, ficar perto da família dele e tal. E aí eu fui, para a gente morar em Itararé, para a gente conseguir a transferência, porque meu pai é aposentado dos Correios, a gente foi pegando algumas cidades da região. Então nós moramos em Salto, sempre na casa do Correio. Aí de Salto nós fomos para Itapeva, que foi a primeira rádio que eu trabalhei, a rádio, eu acho que é 97 lá, né? É a rádio é, da Dona Terezinha da Paulina, né? Ah, é E uma rádio mais pop, né? isso, uma rádio pop. Eu comecei fazendo pop rock, porque era, imagina, era 1985, então era o que a gente adolescente Ah, curtia. no auge dos anos 80, com as bandas de rock todas explodindo, né? Enfim. Exatamente, exatamente. Aí de lá eu fui para Itararé, inaugurei a Cruzeiro do Sul FM, em Itapeva era Cristal FM, e Itararé Cruzeiro do Sul FM. É, Fui a primeira locutora lá, para você ver como eu sou velha, trabalhando nisso. Eu comecei com 15 anos. E aí, de lá, eu voltei para Itapeva, trabalhei mais um tempo lá, fiquei lá fazendo as noites e as madrugadas, fechava a rádio, porque no interiorzão, hoje eu não sei como é que é, mas na década de 80, a gente dava 3 horas da manhã, você fechava a rádio, né? E as rádios são todas perto das antenas, enfim. E aí, em 89, eu comecei na Líder FM em Guarulhos, aqui na Grande São Paulo. E aí foi onde eu comecei a trabalhar com sertanejo e com pagode, porque eram 2 horas de sertanejo e 2 horas de pagode, dois estilos musicais que eu nunca tinha trabalhado, nunca tinha feito rádio popular, só tinha feito rádio pop, né? E aí fiquei 3 anos na Líder, no fim o programa de pagode explodiu, foi o maior sucesso a linguagem de FM pop, junto com o pagode, acabou dando certo. E aí em 93, abril de 93, eu fui para a Transcontinental, convidada pelo Cid, e fiquei lá 25 anos. Foi isso. E Ah, agora eu estou na Band FM. nossa referência, sem dúvida alguma. Agora, Paty, o Liberato, verdade que o Liberato, que é um nome artístico que você utiliza, é em função mesmo do Gugu? Quer dizer, o Gugu Liberato, essa coisa toda, é por isso ou não? Não, é que foi assim, quando eu comecei na Líder, que eu fui fazer o teste, falaram, qual é o seu sobrenome? Eu falei, é Santos. Nossa, mas Patrícia Santos, que nome você usava no interior? Eu falava, lá a gente não usa nome composto, lá só usava o primeiro nome, só usava Patrícia. Não, então vamos colocar Patrícia Lobo. Eu falei, não, Lobo não gostei, não. E Lobo era o sobrenome do Newton Lobo, que era um dos programadores musicais, assistente do coordenador. E aí eles começaram a falar os nomes e tal, e aí o Gugu estava bombado naquela época, era 1900, dezembro de 89. Sim. Acho que era o auge do passarinho. Exatamente, Viva a Noite, tudo bombando e tal. E ele falou assim, por que não coloca a Patrícia Liberato? Eu falei, Liberato? Eu falei, soou legal, né? Ah, então tá bom, vamos usar a Patrícia Liberato. E aí eu peguei, liguei para minha mãe e falei, mãe, eu trabalhava na Ticket Restaurante e precisava complementar a renda, e aí eu fui voltar a fazer rádio, que eu não queria mais fazer. E aí comentei com ela, falei, voltei a fazer rádio, vou trabalhar nos finais de semana, é pagode, eu não estou muito acostumada, mas vou aprender. E eu tenho até um nome artístico. Ela falou assim, mas nome artístico? Qual que é agora? Eu falei, meu nome agora é Patrícia Liberato, lá no rádio, né? Aí minha mãe ficou muda. Eu falei, o que foi que aconteceu? Você não gostou? Ela falou, lembra que a mãe falava do homem do cavalo? Eu falei, lembro, então. O nome dele era Liberato. Eu falei, como assim? Você nunca me falou nada? O avô dela
era um tropeiro. E ele brigou com a família, e o meu avô não falava o nome dele. Naquela época, as pessoas registravam tarde os filhos, né? E o meu avô não deixou ninguém registrar, colocar o nome do pai. Só que na certidão da minha mãe, eu nunca olhei e estava lá, avô paterno, Liberato Silva. Nossa, que Tá doido, né? são coisas que é difícil de, assim, de explicar, né? Que de repente você nem Exatamente. sonhava, não sabia qual era o sobrenome, nem sonhava que um É. dia no rádio alguém ia te dar esse nome artístico, e assim é um nome tão ligado a você e a sua família, né? Hum. Bom, E essas histórias são legais. depois disso, a minha carreira no rádio explodiu, assim, acabou dando certo, eu fui para empresas legais, passei a ser primeiro lugar e as coisas começaram a acontecer, eu falo que é um resgate, é muito doido. Não, Eu não sei, tenha dúvida. né? Agora, essa coisa do rádio, assim, já era uma coisa que tu traz da adolescência, da infância. Eu, por exemplo, assim, quando muito criança ainda, 7, 8 anos, eu me lembro da rapaziada, molecada, rua, tal, jogar bola, peão, aquelas brincadeiras todas. E eu gostava de ficar em casa ouvindo rádio. Porque a minha formação é o rádio esportivo. Então, eu fui logo com 16 anos, já cheguei na primeira emissora de rádio, enfim, tô aí nessa vibe até hoje. Ou de Mas começar cedo, tem um monte de gente que fala, nossa, eu te ouço desde adolescente, desde sim, sim. criança, tal, e aí você continua novo, mas começou cedo, é bom isso, né? Não, muito legal, mas é isso que eu ia falar. Acho que comigo já começou realmente, acho que desde a maternidade. Com você também, você sempre teve essa noção que você trabalharia em rádio? Não, para mim foi uma surpresa, porque assim, eu sempre, a minha família é ligada à música, eu tenho tios músicos, meu avô foi músico, o meu pai lá no Uruguai era músico, tal. Então assim, eu sempre tive um ouvido muito treinado para as questões musicais, apesar de não saber teoria musical. E eu sempre fui apaixonada por música. Toda vez que eu falo alguma coisa sobre a minha história, eu conto que eu era chata da música, porque com o pop rock dos anos 80, eu vivia falando a respeito de Divo, a respeito de Talking Heads, a respeito de... Eu peguei o comecinho do pop rock nacional, com Legião, Finalzinho do New Wave. Essa época era New Wave, lembra? New Wave, exatamente. Então, assim, tudo aquilo que estava acontecendo e com a abertura quando a gente saiu da ditadura militar e a abertura da política, né? A gente vivendo um momento totalmente novo no país e podendo saber das coisas que estavam vindo de fora do país, nossa, isso aí me deixou completamente alucinada. E aí, quando eu fui morar em Itapeva, tinha uma amiga minha que estudava comigo e eu na sala de aula só falando de música, de música. Eu mudei, acho que foi em março, já tinha começado o ano letivo. E aí ela viu que eu gostava muito do assunto, ela falou assim: "Você conhece alguma rádio de São Paulo?" Eu falei: "Não". Ela falou: "Você nunca foi?" Eu falei: "Não, não pode ir", porque naquela época não era aberto, né, para o público assim. E aí ela falou: "Vamos conhecer a rádio daqui". Nossa, eu fiquei contando os dias, né? Ela me falou tipo numa quarta-feira e nós fomos no domingo, que o namorado dela estava na escala lá trabalhando. Eu sei que nós subimos na rádio, quando eu entrei, pus o pé na rádio, assim, parecia que eu tinha entrado num portal. Foi um negócio muito louco. E aí eu me apaixonei instantaneamente e naquela época, como não tinha internet, não tinha Sim. computador, nada, eu vim, como eu lia muito a respeito do assunto, eu vim, o Flávio, que era o Mick Flávio, locutor na época, que estava lá de plantão, falou assim para mim: "O que está tocando lá em São Paulo?" Eu comecei a comentar. Ele falou assim: "Nossa, mas você conhece muito de música." E não é que conhece, né? Você gosta do assunto e aí começa a falar, e naquela época a informação demorava para chegar. Eu sei que no fim ele falou: "Nós estamos precisando de folguista aqui, você não quer vir trabalhar?" Eu falei: "Imagina, eu sou super tímida, né?" E aí ele falou: "Não, vamos tentar fazer um teste." Aí eu fiz o teste, já fazia a cabeça de música, porque Sim. eu tinha o ouvido musical, mas eu não tinha a menor ideia da técnica, porque era natural para mim, entendeu? Então aí passei no teste, me chamaram, e aí eu fiz mais um que a dona Terezinha da Paulina pediu, e no fim comecei a trabalhar em rádio com 15 anos e nunca mais consegui sair. Eu fiz 2 anos de direito, não terminei porque eu ficava muito no rádio. Fiz 2 anos de relações internacionais, também não terminei. Aí minha mãe falou: "Você precisa fazer a faculdade." Eu falei: "Mas eu já tenho a profissão." Aí eu sei que em 2003 eu finalmente me formei em rádio e TV. E aí, agora, acho que faz uns 3 ou 4 anos, eu fiz uma pós em docência para nível superior. Mas, assim, eu tento sair do rádio. Além disso, eu me formei em administração. Foi a única coisa que eu consegui fazer além do rádio, foi administração de empresas.
Então, assim, é uma paixão, a gente não consegue fazer outra coisa, né? Não, bom, eu consigo tocar ainda duas coisas ao mesmo tempo. Trabalhei um bom tempo em São Paulo, mas enfim, tô aqui em Sorocaba já há um bom tempo também. Agora, Patrícia, você virou referência, né? Porque você foi para Trans e, enfim, todo sucesso, mais de 20 anos, acho que quase 25 anos, né? Primeiro lugar absoluto, e aí veio o pagode na tua vida, tal. E agora, há 2 anos, você mudou de casa, quer dizer, foi respirar novos ares, enfim. Eu acho que queria que você falasse um pouco dessa transição, enfim, porque sucesso absoluto, transcontinental, pagode, primeiro lugar, enfim, e aí você sai, talvez, se eu estiver errado, você me corrige, mas talvez de uma zona de conforto e vai para uma outra grande rede de rádio, né? Porque nós somos uma grande rede de rádio, a gente fala assim, da Band FM, para trabalhar com os caras monstros, como o Robson, como o Marcelo Dias, Tá. enfim, todos os caras Que que tem estão história. na Band. Que tem história. O Braga, enfim, café. Então, cara, como é que foi essa transição para você? Olha, foi muito louco, assim, porque eu estava já há uns. Quando eu resolvi sair da Transcontinental, eu parei para analisar, fazia uns 10 anos que eu já estava cansada daquilo. E é isso que você falou, é a zona de conforto. E eu não tava feliz. Eu estava fazendo, e assim, eu sempre fui workaholic. A gente que faz rádio e tem a paixão pelo rádio, a gente não consegue fazer meia boca Não. vive aquilo, né? Então, esse é o maior problema. E eu sempre vivi o que eu estava ali trabalhando. Eu nem curtia pagode na adolescência, não conhecia os artistas. Aí, quando eu entrei, eu fui conhecer todo o mundo do samba, que eu não sabia que era uma coisa assim, que tinha tanta identidade, entendeu? Então, eu passei a viver aquilo, aprendi muito e acabei virando referência, graças a Deus. Mas isso me custou um pouco da minha saúde, assim. E quando eu decidi mesmo quando a minha avó faleceu, acho que uns 4 anos, mais ou menos, foi quando eu falei, bom, agora, quer saber, eu já não tenho mais meu compromisso financeiro com a minha avó, que eu tinha, que era um pouco pesado, e eu vou fazer outras coisas. E resolvi, falei para o Cid, falei, olha, não quero mais ficar. Ele falou, você tem certeza? Vamos diminuir o horário? Eu falei, não quero mais, não quero mais ficar aqui, eu não estou mais feliz. E não estava mesmo. E aí saí sem eira nem beira. Eu falei, eu não tinha emprego, não tinha perspectiva nenhuma, eu só sabia que eu queria sair. Aí descobri que eu estava com burnout, aquela exaustão psicológica Sim. relacionada ao trabalho e tal, e comecei a cuidar. E logo em seguida, eu saí. Quando eu saí, o Girassol da Disney FM me chamou. Eu conheço o Girassol desde a época da Rádio Cidade. O Girassol era um pouco pagodeiro nos anos 90, ele e a Lê. E aí o Girassol me chamou, falou, vem trabalhar com a gente. Eu falei, olha, deixa eu dar uma respirada, porque no caso da Disney também era escala. E eu não queria trabalhar aos finais de semana, queria aproveitar minha família. Aí eu comecei a ir todo final de semana aí para Sorocaba e tal. E dei um tempinho. Eu falei, me dá um tempinho que eu preciso desopilar. Eu preciso, sabe, respirar um pouco, aproveitar feriado que a gente nunca tem, né? Não. Feriado prolongado, essas coisas, final de semana. E aí foi quando eu estava fazendo um trabalho de internet, entrevistei o Arnaldo Sacomani, que é meu amigo há muitos anos também, e ele, num trecho da entrevista, comentou do Murilo. E eu conhecia o Murilo, assim, muito por cima. Cidadão de piedade. Exatamente, né? E aí eu conheci o Murilo, mas lá da Band eu tinha mais amizade, assim, conhecia mais, trocava mais ideia com o Siqueira, da Nativa, e com o Betinho. Então, assim, eu falei com o Murilo umas 2 ou 3 vezes. E a Karina, a gente já tinha trabalhado no grupo Metropolitana, que ela era da Metrô, eu era da Líder FM. Já conhecia há muito tempo, ela tinha ido para a Transcontinental, não teve um bom desenvolvimento lá, enfim. E aí, aí eu peguei e mandei um trecho dessa entrevista do Arnaldo para o Murilo e falei assim, ó, ele comentou de você e tal, e ok, segui minha vida e tal. Aí o Murilo falou assim, você tá fora do rádio e de férias, porque você quer, a hora que você decidir mudar tudo, você me fala que a gente quer você aqui. Eu falei, é mesmo? Ele falou, lógico, né? Eu falei, então vamos conversar. Ele marcou um almoço, eu, ele e a Karina, conversamos, e aí ele comentou, a Karina sempre falou, olha, você sempre foi a nossa pedra no sapato, porque você era primeiro lugar na Transcontinental e não deixava a gente passar a tarde, o primeiro lugar. Eu falei, caraca, e isso é muito reconfortante, né? Você vê que as Claro. pessoas
que estão nas outras empresas prestam atenção no seu trabalho. Eu sempre soube, obviamente, pelo Ibope, dos meus resultados de primeiro lugar, poucas vezes não fui primeiro lugar, mas assim, você para pensar, você fala, e agora? Eu acho que as pessoas não você para pensar que as pessoas não estão nem aí para você e tal, e tá todo mundo prestando atenção no seu trabalho, né? E aí foi quando eu aceitei. No começo eu falei para ele, falei, ó, Murilo, eu não quero fazer todo dia. Ele falou, mas qual que é a sua ideia? Eu falei, eu queria fazer uma vez, 2 vezes na semana, alguma coisa mais leve até eu melhorar, sabe? Entrar no eixo de novo, tal. E aí foi quando eu comecei a fazer com café de tarde, às sextas-feiras. Sexta. O papo reto. E aí ele falava, e aí, vamos fazer durante a semana? E eu toda hora me esquivava. Aí o Betinho me convidou para fazer o Festa da Band, aí eu gravava às quintas-feiras, fazia o Festa da Band sábado e domingo, mas gravava às quintas, e na sexta eu fazia com café lá o papo reto. Aí foi indo, e aí teve a saída da Marcinha, e eu fiz aquele mês de transição, eu e o Anselmo, e aí graças a Deus a Tatá chegou, porque eu não tenho aquele estilo para fazer de manhã, e não funciono de manhã. Eu, assim, errei muito, porque, assim, de manhã só tá o meu corpo, a minha mente não tá aqui. Então, eu realmente, eu tenho insônia, tal, então eu não funciono de manhã. E aí o Murilo falou, bom, já que você já fez um mês aqui, vamos fazer à tarde. Eu falei, bom, já tô aqui mesmo, vamos fazer. Porque eu não queria a parada da escala, de trabalhar, ter uma folga uma vez na semana, tal, que são muitos anos fazendo rádio, né? Eu sei que no fim aí comecei a fazer com café, segundo o que o Murilo e a Karina me disseram, e a gente estava vendo lá os resultados do Ibope, deu uma subida de 30% a 40% no Ibope da tarde e tal. E aí estava indo tudo bem, até a pandemia, né? E aí eu fiquei em casa, o café ficou segurando a onda lá, mandando super bem como sempre. E eu falei, gente, e agora? O que vai acontecer? Será que a empresa, com todas as mudanças que aconteceram lá no grupo, falei, vão me mandar embora, né? De repente. E aí eu falei, vou ficar aqui esperando de stand-by. Só que assim, ao mesmo tempo que eu queria trabalhar, eu estava preocupada, porque eu tenho diabetes. O Ronco também tem Grupo de diabetes. risco. Em casa e tal. E aí, enfim, fiquei nesse afastamento, e aí a Karina me ligou no meio de junho e falou assim, dá para você começar a vir de novo? Eu falei, tá. Falou, então nós estamos fazendo assim, você vem aos finais de semana por causa da sua diabetes, tal, para você ter menos circulação na rua, com as pessoas na empresa, não sei o que, tal. Eu falei, então tá bom. E aí eu voltei, agora eu estou fazendo aos sábados e domingos, justamente para voltar no ritmo de trabalho. E foi isso, a empresa me trata mega bem, e eu estou muito feliz, e assim, é uma realização pessoal, porque um grupo como a Band é histórico, né? E eu ouvi a Band quando era adolescente, quando eu não imaginava fazer rádio. Eram 2 rádios que eu ouvia, era a Band FM e a Jovem Pan FM. Então, assim, trabalhar num grupo como o da Bandeirantes é um sonho realizado. De verdade, é um sonho realizado. A gente ouve a Band desde a época que o slogan era a Bam 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 do seu rádio. Lembra disso? Eu tinha um LP, para você ter uma ideia, da Band, com aquele logo amarelo do 96.1, com o fone e a capa preta. Acho que o disco deve ser de 80 e alguma coisa, 82, 84, alguma coisa assim. Então, assim... Época do Band Brasil, lembra disso? Band Brasil? Tinha um programa chamado Band Brasil. O Band Brasil, por incrível que pareça, eu não gostava de ouvir, porque eu não estava familiarizada com o pagode. Eu gostava de ouvir as equipes que tocavam black music, que é a minha grande paixão. Então, assim, eu sempre gostei de rap, de hip hop, enfim, de todo o estilo musical de black music. O pagode, eu acostumei, fui começando a me adaptar no pagode já na Transcontinental, nem na Líder. Na Líder tinha muita coisa que tocava e eu falava, gente... Tocava de tudo. Nossa, eu tinha preconceito. Você sabe que, assim, eu trabalhei na Líder aqui também, porque era do grupo Metropolitano, tinha TV aqui, eu trabalhava na TV Metropolitana, aí virou Rádio Líder, FM, enfim. Final dos anos 90, início dos anos 2000, era mais ou menos isso, né? E nessa época, eu também confesso a você que eu, assim, não olhava pro pagode. A gente estava vindo dos anos 80 com todas essas bandas de rock, enfim. Essa era a praia que a gente circulava na época. Mas aí é isso que eu quero te perguntar, porque aí, no meu caso, eu entrei pro pagode, e aí entrei de verdade, porque aí fui para grupo, fui empresário de grupo. Acho que você chegou a tocar meu grupo, talvez
na Transcontinental, não sei se você vai lembrar do nome, O do BGO, não sei se você já ouviu falar, esse nome desse grupo, Legal. a gente tocou muito na 105, chegou a tocar na Band também. E aqui a gente tem o Samba Livre também, que é outro grupo da cidade aqui, enfim. Então, e aí eu comecei a trabalhar com Pelé, fazer os shows aqui em toda a região, Pelé, o Dinho, enfim. E aí isso também, começando 2001, 2002, e aí não paramos mais. Como é que a gente tira isso da vida da gente? Não tira, né? Mas fala sério. Não, e assim, o que é legal é que o público do pagode é um público absolutamente afetivo. Muito, muito. O pagode ele te põe no colo de uma maneira que depois você não quer sair nunca mais da vida. Essa é a questão, entendeu? E é uma alegria, né? O pagode é uma alegria, não tem tempo ruim. O pessoal pode estar no perrengue, pode ter passado dificuldade, mas a hora que o artista está lá no palco, o cara canta sorrindo, e o pagode, ele mexe com a gente, né? Não tem como, né? Exatamente. E é muito doido, porque aí você começa a estudar e conhecer as histórias. Que nem eu assim, quando eu não curtia pagode, que eu curtia o pop rock, quando eu trabalhava na Ticket Restaurante, e aí eu era faturista. E tinha um colega meu que colocava uma fitinha cassete de samba. E ele colocava, tinha uns pagodes meio melosos que eu não curtia muito. E aí, quando tocava Almir Neto, eu falava, isso aí é legal. Aí tocava Bezerra da Silva, eu falava, isso aí eu gosto. E aí eu comecei a conhecer as pessoas. Eu lembro quando eu conheci a história do Almir. O Almir Neto veio me dar uma entrevista na Líder FM, que ele não falava nada, porque era muito cedo para ele, tipo meio-dia, meio-dia e meia, era muito cedo. E você sabe que ele morou muito tempo no interior de São Paulo, ele morou em Tupã. É verdade, é verdade. E aí, ele, nesse dia dessa entrevista, ele desceu, eu fiz a entrevista conforme deu, terminou a entrevista, eu continuei o programa, desceram com ele, aí ele tomou 2 rabos de galo e subiu. Aí, quando ele subiu, ele estava falando mais que o Homem da Cobra. Eu falei, Almir, o programa acabou, meu Deus. E aí, falando. Eu falei, mano, não é possível. Aí, depois eu conheci o Almirzinho, o Sidney, né? E aí fiquei sabendo de todas as histórias, aí fiquei sabendo de todo o DNA, da árvore genealógica, da Dona Fria, não sei o quê. Então, Sim, essas coisas são muito interessantes e muito legais do pagode, né? E muito aí legal. fui me apaixonando. E por mais que eu queira fugir ou tentar fazer outras coisas, não adianta. Agora é o meu DNA. O samba e o pagode faz parte do meu DNA. E a gente que está no meio, a gente percebe, e eu falei no início que você é a grande referência, né? Opa, deu uma travadinha? Travou a Patrícia? Eu Volta, tô aqui. Patrícia. Tá aí, deu uma travadinha, mas se estiver ouvindo, tá beleza. Que você é a grande referência. E além de ser referência, você tem credibilidade no meio. Os caras te respeitam e muito. Aí não estou nem falando dos caras de rádio que também respeitam, mas os artistas te respeitam. Fala Patrícia Liberato, os grandes tal, respeitam muito você, né? E a gente, às vezes, conversando com um, com outro, cara, puta, Patrícia é firmeza, Patrícia é isso, Patrícia é aquilo. Eu acho que isso também é gratificante, né? Porque a gente está falando de grandes artistas também, né? Isso é muito gratificante, assim, porque, sei lá, Deus é que é muito bom, né? Então, eu faço o meu trabalho, eu sempre fiz o meu trabalho voltado para a questão do business, do artístico, nunca pensando assim em ego e nunca pensando. O Flávio mesmo, o Mickey Flávio, que foi o que me deu a oportunidade, uma vez ele colocou numa rede social que faz muitos anos que a gente não se vê pessoalmente. E ele falou assim, poxa, que legal, você aí e tal, virou artista, não sei o que e tal. E eu falei para ele, falei, Flávio, locutor de rádio, você sabe melhor que eu, foi você que me ensinou, locutor de rádio não é artista, a gente só Artista. escuta os artistas, entendeu? Apesar de ter muita gente que acha que não, a gente bate cartão, a gente tem os horários que a gente A liga. gente tem o carinho do ouvinte. O ouvinte tem Exato. carinho por nós, é uma outra história. É outra história. É um trabalho célebre? É, legal. Mas, assim, a gente não é artista, a gente joga luz nos artistas, entendeu? Então, assim, eu sempre trabalhei tentando buscar a história e a questão afetiva daquele artista, entendeu? Então, quando um cara, eu ouço alguém falando, como você comentando agora dos artistas desse respeito, eu fico muito feliz e fico muito grata mesmo, assim, porque o intuito do trabalho sempre foi a comunicação em si, entendeu? O job não é, vou fazer rádio porque eu vou ser famosa e vou ser conhecida e não sei o que Imagina. lá.
ou vou ficar rica. A radialista não fica Até rica. porque, para você ter uma graninha no rádio, você precisa ralar e ralar muito. Ó, eu falo para as pessoas, o Robson Ramos é um fenômeno no Mas ele rádio. trabalha em todas do grupo, né? Ele faz de tudo. Então, ele faz o helicóptero, ele faz rádio trânsito, ele faz a Band, ele faz um monte de coisa. Eu falo para ele, Robson, você tem muito boleto para pagar, meu pai amado. Então, assim, as pessoas, elas precisam, elas não conseguem entender que, por exemplo, a mídia rádio é diferente da mídia TV. Na mídia TV, tem muita gente que trabalha, às vezes até pagando ou de graça, querendo aparecer. No nosso caso, a gente não aparece. A gente está ali por causa do ofício, entendeu? E aí, eu acho que nada mais natural do que conforme os anos passar e você tá ali naquele segmento tal, e as pessoas entenderem que você tá ali pelo trabalho. Você não quer usurpar ninguém, você não quer se prevalecer em cima de ninguém, você quer fazer o seu trabalho da melhor forma possível. É isso. Não, eu também penso assim. Eu acho que esse carinho que eu falo do ouvinte, que você faz aquela ponte com o ouvinte, quando essas coisas das promoções, quando você vê um ouvinte, o que o ouvinte faz para estar perto do artista, você consegue fazer essa ponte de chegar, estar próximo, tirar uma foto, enfim, essas coisas que nós estamos acostumados e tal. E você vê o valor que o ouvinte dá para isso, né, Patrícia? As Tá? promoções, enfim, quando você faz promoção na rádio, camarim aqui, show, enfim, você percebe o quanto você é importante para fazer esse canal de ligação, né? E me fala, quantas vezes você mesmo não deve ter ajudado um ouvinte a chegar perto do artista, a conseguir Muitas vezes. coisa que ele não conseguia, e você fez, Sim. porque é o seu ofício, é o seu trabalho, e aquilo te dá uma satisfação de falar, caraca, que legal, conseguimos fazer isso, né? Eu acho Sim. que esse é o caminho. Não tenha dúvida. E é isso, eu sempre falo assim, se todas as pessoas, em todas as atividades, claro que existem exceções sempre, mas trabalhassem como o radialista gosta de ser radialista e trabalhar no rádio, por exemplo. Eu entro, às vezes entro trabalhar uma transmissão, às vezes, enfim, já cheguei a entrar, virar, cara, 24 horas, sai de uma rádio, vai para outra, enfim, em funções diferentes, mas está ali no meio, porque a vida da gente é o rádio, né? A Eu, vida eu, da eu- falou tudo. é É a uma vida da gente. Você sabe que droga. assim, você falou que você teve um pequeno probleminha aí de saúde, se afastou, e tal. Assim, eu tô no rádio desde os 16 anos de idade. Fiz duas faculdades, enfim, fiz várias coisas, mas o rádio jamais saiu da minha vida, saiu da minha agenda. E quando eu paro para pensar, e agora nesse momento de muita pandemia, essa coisa toda aí, esse isolamento todo, alguns dias eu fiquei sem também estar no estúdio, né? Porque teve aquele revezamento, aquela coisa toda. Mas eu tenho um sentimento, pô, cara, como que eu vou fazer para viver um dia sem esse ambiente? É isso. Exatamente isso. E aí eu fico. O que as pessoas precisam entender, ou não, enfim, mas assim, quem faz rádio é porque é absolutamente apaixonado Sim, por veículo, apaixonado, porque muitas vezes a gente não tem nenhum reconhecimento, né, ou da empresa ou da chefia, tal. A gente tem aquela troca com o público que isso alimenta a gente e a gente devolve essa energia limpa para o ouvinte de novo. Tem vezes que você chega no rádio e você não está bem, você está com não, problema de saúde, você está com um problema na sua casa, um problema financeiro, enfim, seja o que for. E aí, quando você abre o microfone e entra e começa a trocar com o ouvinte, é mágico. Ele te limpa, né? Eu falo que é um passe. Então, assim, a gente tem até uma função psicológica e espiritual para elevar a frequência e a energia das pessoas do outro lado. Isso é muito importante, né? Porque a partir do momento que você vê a internet, liga a TV, só vê coisa ruim, as pessoas falando de morte, de roubo, de uma série de coisas ruins, a gente está sempre tentando elevar a frequência e a energia do ouvinte. Então, isso volta para a gente, de qualquer volta. jeito, voltando. Volta e o rádio sempre se transformando, né? O rádio ele vai passando por todos os momentos. Agora, o rádio meio que virando TV, mas de qualquer forma é o rádio. Né? Eu sempre Exato. brinco com os amigos que falam que o dia que o mundo for acabar, o mundo está acabando. Vai ter alguém que vai falar assim, moçada, o mundo está acabando, vai ser via rádio. O rádio imortal, né, cara? Não tem. Agora com a internet não precisa mais de rádio, não precisa mais tocar música no rádio. Não, Quando apareceu a TV, todo mundo, não, mas o rádio morreu. Gente, o rádio não morre, o não rádio se morre. transforma.
Não, sim, ele vai se transformando e olha, enquanto tiver saúde, vou estar nesse veículo, enfim, admiro as outras plataformas, enfim, as formas das pessoas também se comunicarem, e o rádio ele vai se ajustando, ele vai ali se ajustando, enfim, e agora, como estúdio da Band, todas as emissoras hoje do Brasil, tudo com câmera, diferente, né? A gente não estava muito acostumado, hoje tem câmera, tá, você está ali, todos os programas são transmitidos ao vivo, Facebook, Instagram e tal, e a gente também vai se adaptando a tudo isso, né? Porque lá atrás, quando você imaginar, né, que as coisas seriam dessa forma, né? Lá, Até, assim, uma vez ou outra a gente até vislumbrava, se tivesse uma câmera, ou se não sei o que, se transmitisse não sei o que lá. E o futuro chegou, estamos aí, né? não, estamos aí, não vamos parar nunca. Agora, Patrícia, teve um determinado momento da tua vida, você pensou em ser deputada, Patrícia? É que assim, a minha família lá do sul, você sabe que o sul do país ele é um estado muito politizado, né? Sim, Que o sul e o norte, o nordeste, na verdade, são dois polos bem politizados. Minha família também sempre foi muito politizada e eu adoro história, política, é um assunto que eu gosto demais, demais. E aí, nessa fase que eu estava, uns 10 anos antes de eu sair da Transcontinental, que eu estava insatisfeita, eu recebi um convite. Era para ser candidata a deputada estadual. E eu queria sair da zona de conforto. E foi uma maneira que eu vi de ir para a rua fazer alguma coisa e testar. Eu falei, bom, vamos ver como é que é isso. Aí fui para uma campanha, eles me deram a legenda só para deputada federal, sem um tostão. Inclusive, quem me apoiou, quem pagou a maior parte das minhas contas foi o deputado Geraldo Vignoli, pai do Marquinho Vignoli. olha, que é o secretário de Desenvolvimento hoje. Exatamente, eu conheci o Vignoli há uns, sei lá, acho que uns 10, 15 anos atrás, era um menino e está segurando um rojão enorme. E eu sou muito grata ao pai dele, a ele, a equipe deles todos. E aí eu tive, sem um tostão, fazendo porta a porta, 13.215 votos. Aí eu falei, bom, existe um caminho. Só que a política, cada vez mais, ela está focada para quem tem muito dinheiro, né? É E aí, difícil. quem é pequeno, corre um certo risco. Nisso eu voltei para a Transcontinental e pensei, aí a minha mãe ficou falando, falou, você tem uma carreira tão bonita no rádio, para que você vai para a política, não sei o quê. E como minha mãe é cardíaca, eu falei assim, bom, então tá, eu não vou dar esse desgosto para minha mãe, vou dar uma segurada. Aí quando foi uns anos atrás, o Cid e o Cidinho, os donos da Transcontinental, falaram, a gente ganhou um terreno em Guarulhos e a gente quer fazer um projeto social voltado para áudio e vídeo, edição de áudio, edição de vídeo, locução, tudo, a gente quer fazer o projeto social, mas eu acho que com política as coisas funcionam mais. Você pode ser a ponta de lança, tal, e a partir daí a gente faz. Eu falei, bom, um projeto desses, ok, eu vou. E aí eu achei que eles iam escolher o PR, o PL, eu já não sei mais qual que é o do Valdemar Costa Neto. PL. PL, exato, era PR, virou PL. E porque o Valdemar Costa Neto é muito amigo do Cid, o pai dele que deu a concessão para o Cid lá da Transcontinental, etc. E no fim eles tinham um acordo com o Netinho de Paula e a respeito da TV Transcontinental e a TV da gente do Neto, não sei o que, eles resolveram me colocar no PCdoB. Aí quando me colocaram lá, eu falei, mano, isso aí não vai dar certo, mas tudo bem, já tô no game, vamos lá. E aí era para ser candidata a vereadora. Conforme foi rolando o fluxo. PCdoB, que é o partido de Leci Brandão, só para a gente não passar batido nisso. Isso, a Alessia é minha madrinha, inclusive, que ela me deu um super apoio lá. E aí o Neto foi responsável pela minha campanha, o Neto ia sair candidato a prefeito e eu ia sair candidata a vereadora. Só que aí... Dava jogo isso aí, hein? Depois da convenção... Dava jogo. Na convenção do partido, na convenção do PCdoB, eles acertaram que o Neto não ia mais ser candidato a prefeito e que o PCdoB ia apoiar o PT. E aí foi quando o Haddad ganhou. O Neto veio para candidato a vereador e ele já tinha o esquema da política, já tinha sido candidato a senador, que está até no Guinness Book da quantidade de votos. Ele perdeu por muito pouco, foi quando o Quércia morreu, etc. E aí eu fiquei comendo poeira, porque aí a campanha foi toda voltada
para a campanha dele e não a minha, entendeu? E aí, nisso mesmo, aí minha mãe falou assim, você tem certeza que você vai continuar nisso? Eu falei, tá bom, mãe, eu vou parar. Vai Mas parar. eu continuo apaixonadíssima por política e eu acho que todo cidadão deveria, uma vez na vida, se candidatar, concorrer, ir para a rua e ouvir as pessoas, saber o que o povo quer e como o povo funciona, porque o povo precisa de muita coisa, mas tem uma parte do povo que vende voto e que não tem a menor vergonha a respeito desse tipo de comportamento. Eu fui em várias comunidades e aí os caras gritavam para mim, quanto você vai pagar no meu voto? Tem uma cesta básica? É tudo na barganha, entendeu? Então, assim, muitas vezes a população está passando por certas coisas porque quem vai lá para a urna acaba fazendo a barganha. Diferente de quem, por exemplo, quer mudar alguma coisa e acaba não indo votar, que é um problema muito sério, né? Muito sério. Então, Abstenção assim, é séria, até porque se você não vota, você não pode cobrar, amigo. Então você tem que votar. Ah, votei errado, o cara me decepcionou, não tem problema. Daqui 4 anos você troca de novo. Você não pode exatamente. desperdiçar o único momento que você tem de tentar ter igualdade com esses caras, que é no voto. E aí você acaba desperdiçando o voto, não é isso? São dois momentos que a gente é igual a todo mundo, no voto e na morte. É. Só isso, entendeu? Na hora do voto não tem pobre, não tem rico, não tem letrado, não tem analfabeto, não tem nada. E aí você não pode abrir mão disso, de um direito que por muito tempo não se teve, né? Então, enfim, nisso eu acabei parando com a política, estou sempre ligada, conversando com as pessoas. Eu sempre que posso apoio a Alessi Brandão, porque a Alessi ela faz um trabalho muito sério, é uma pessoa que eu conheço e vejo que ela tem um trabalho sério. Diferente de várias outras pessoas que eu conheço do meio, mas assim, partidariamente eu não acho que não vou mais fazer política, mas assim, eu falo muito com as pessoas, troco muito com o público, tudo sempre que eu posso. Na Transcontinental eu falava mais de política, eu tinha mais acesso, mais liberdade de falar, ó, esse ano é ano de eleição, ó, tal coisa está acontecendo, ó, enchente não sei o quê, olha, asfalto não sei o que lá. As pessoas têm que ficar ligadas nisso. Essa pandemia que a gente está passando, todo o problema político que isso está causando, né? Isso é reflexo do voto da gente, para o bem e para o mal. É isso. Tem a dúvida. Patrícia Liberato, hoje nosso convidado. Patrícia, é o seguinte, tem um quiz aqui que é uma brincadeira aqui pra gente fazer, tá? A gente tá batendo papo, vou fazer uma pergunta na boa para você. A gente daqui 15 minutos termina o nosso tempo. A gente pode continuar? A gente pode continuar? Bora? Tá. Então vou fazer o seguinte. Daqui 5 minutos a gente tem que fechar a live e começar de novo, que é aquele tempo do Instagram. Tá? A gente tá falando de política, tem um quiz. Agora só com curiosidade aqui do apresentador, ainda para voltar no assunto que a gente gosta, que é samba e pagode. O que você mais gosta, se curtir esse samba? Você dança bem? Você gosta de dançar e tal? Eu gosto de dançar samba rock. Samba rock, muito bom. Eu curto, assim, sambar no pé mesmo, eu sou meio ruinzinha, eu só danço Sério? e bem pouquinho, uruguaia, né? Eu não É. tenho essa tradição, mas enfim. E de escutar, olha, aqui em casa, O que a gente brinca aqui, nas internas e tal, você já falou antes uma resposta, falou, porque eu gosto do Almir e tal, não gosto de uma coisa meio romântica e tal. O que a gente chama aqui de mela cueca, você não curte muito? Então, depende. Porque eu também tenho a questão, assim, das questões técnicas, do arranjo, Sim, tal. claro. Meu marido é sambista, ele é compositor de samba enredo, ele tem uma roda de samba que a gente se conheceu por isso, porque eu fui ser madrinha do projeto social da roda de samba dele, etc. Então, por exemplo, lives aqui a gente ouve assim, compositores de samba raiz, pessoal de escola Sim. de samba, não sei o que e tal, até Você é pelo bem ligadona na Nenê de Vila Matilde, né? Você tem uma ligação ali, né? Você curte, né? Então, o Nenê de Vila Matilde, porque o seu Nenê me convidou para fazer parte da escola lá nos anos 90, né? Então, assim, eu acabei pegando amor pela escola, de morar na Zona Leste de São Paulo, etc. Tal. Então, eu acabei sendo Nenê de Vila Matilde. Eu amo carnaval, eu gosto demais de carnaval, de trabalhar na transmissão, eu acho excepcional, assim. Enquanto o É Itapé, gostoso. os carnavais eram nos clubes que eu achava tudo muito chato, mas enfim, fazia parte. Aqui, a gente ficar no AMB, fazer transmissão, eu ter que ir nas escolas de samba, pegar as informações, eu adoro isso, acho sensacional, encontro os amigos em todas as transmissões. Mas eu gosto, assim, de muito samba raiz, eu acho que o samba raiz é o que dá a referência. Eu não gosto de pagode,
que tenha muito teclado, essas coisas assim, porque eu acho que foge da essência. Mas tem alguns que cabem, entendeu? Eu não sou radical. Por exemplo, eu gosto muito do Ferrugem. O Gabriel aqui já não gosta muito da maneira dele cantar. Eu gosto muito, porque eu lembro Não, que acho ele muito afinado, eu gosto muito dele também. muito, exatamente. E ele cantando outros estilos é incrível também, mas ele é do pagode. Então eu gosto do Thier, eu gosto de bastante gente. Que é sensacional. É sensacional. Eu gosto muito do jeito do Almirzinho cantar, eu gosto muito do Sal. Enfim, só que eu sou um pouco chata. Muita gente fala de muitos grupos que estão despontando agora na internet. Ok, aí os caras falam, ah, mas fulano tem tantas curtidas, tantos seguidores, não sei o que, gente, isso tudo é comprado. Não é assim orgânico o negócio, e você tem que ver se a pessoa, a hora que ela está fazendo ao vivo, ela manda bem mesmo, né? Porque no estúdio é igual na rede social, você coloca um filtro e tá tudo certo. Agora, mandar bem mesmo, tem uma galera que eu gosto que agora que está começando a tocar tal, que é o Inova Samba, que é produto do Lua Sim. Lafayette, que é o meu amigo também. Enfim, eu gosto de muita coisa. Eu gosto de tudo que tem identidade, na verdade, né? Eu gostava muito do Exalta Samba. Eu era muito fã do Exalta Samba. E, assim, musicalmente eu gostava. E o que eles fizeram com o segmento, fazendo com que o segmento saísse do gueto e fosse para lugares de classe média alta, Ó, tal. eu tive com o Pim aqui, batendo papo com o Pim, enfim. E a Hum, gente saiu, falou sobre essa questão do Exalta, porque, pô, nos anos 90, Desligue e Vem, enfim, aquela coisa toda, enfim, Exalta. Mas quando o Thiago chega, e aí o Thiago, eu tenho essa é uma opinião minha, tá? O Thiago deu uma mudada no segmento, né? Não é só o Exalta, o Thiago mudou, cara, isso que você está falando, o Thiago que levou, a Playboy começou a curtir e tal, porque o Thiago foi e tal, enfim, ele mudou o jeitão, a caneta do Thiago era sensacional, você sabe disso. E tá. o jeito de se comunicar também mudou bastante. E aí o Exalta aconteceu, tudo que a gente aprendeu com a história. Mas eu acho que tem essa divisão de águas aí do Thiago, Tem né? muito, assim, porque ele veio com sangue novo, né? E ele veio com essa coisa da televisão, do fama, de reality show. E ele é um menino muito esperto, ele tem amizade com pessoas muito interessantes, tem aquela diretoria lá, Sim. enfim, Hulk, Bruninho do vôlei, Zulu, aqueles caras todos. Então ele sabe fazer o trabalho, entendeu? As pessoas pensam só na questão artística e você tem que pensar no business, você tem que pensar administrativamente, pensar que você é uma empresa, entendeu? Então, assim, eu gosto muito de Sensação, gosto muito do Revelação, gosto do Xande de Pilares, eu gosto de um Sim. monte de gente, mas o Exalta Samba, como você falou, fez uma mudança. Já vinha uma maneira para Playboy curtir, o Jeito Moleque já vinha fazendo Sim. isso, o Inimigos da HP, tanto é que falavam que era um grupo de branco e não sei o que, tinha muito preconceito com relação do povo do segmento mesmo. E aí, quando o Thiago veio, ele fez uma dupla muito forte com o Rodriguinho. E o Sim. Rodriguinho, com aquela experiência que ele tinha ele também é apaixonado por black music. E aí, o que eles fizeram? Eles trouxeram toda aquela linguagem do rap americano para o pagode. Aquela batida quebrada, aquilo lá foi coisa do Rodriguinho. O Rodriguinho que trouxe Sim. a mudança. Eu lembro que teve uma entrevista, uma das últimas que eu fiz na Transcontinental, que eu falei, eu comentei no ar, e aí eu não sei o que foi que aconteceu, que isso perdeu a mão. Eu comentei no ar que o Thiago, ele fez história, e assim, ele era uma referência, porque, por exemplo, a gente que está em rádio sabe, o pessoal fala, ouve aqui a minha música, e começa a levar CD pra gente. É tipo não sei o quê. É É. tipo... E chegou uma época que é tipo Thiaguinho. É no estilo Thiaguinho. Todo mundo, de 10 CDs, 9, se pudesse ser 9,5, era estilo Thiaguinho. Então eu falei, você mudou a história, porque você Mudou. mudou um pedaço aqui desse... Eu sei que saiu num jornal no Rio de Janeiro, e aí Bete Carvalho criticou, todo mundo do samba criticou, tal. E na verdade eu falei nessa entrevista com ele. Eu não sei se alguém usou lá, não sei o que foi que aconteceu, mas ele realmente fez história e realmente mudou esse pedaço aí, porque a forma de cantar, a forma de se apresentar, a forma de vender o produto mudou, não teve jeito, e a gente tem que tirar o chapéu para isso. Não, tem que tirar o chapéu, não tenha dúvida. Aliás, essa coisa de música, eu sou um cara que sou apaixonado por música. Música, tocou música, eu gosto de música. Eu não consigo entender quem não consegue viver sem música. A Não música é é? um prazer, é algo que, sabe, amor, maravilhoso. Mas amor sem música também não dá. Então,
música precisa estar na nossa vida, é raiz. E aí, não importa o segmento, o cara gosta de qualquer tipo de música que ele goste, mas é música. A música preenche a alma, a música, você às vezes está sozinho em casa, começa a tocar a música te faz viajar no tempo, você vai buscar pessoas, você volta, você imagina situações, e você tem aquele prazer de curtir. Então a música cada um escolhe a sua, mas não dá para viver sem música, né? Então, essa é a grande verdade. Eu não consigo, tenho certeza que você também não. Não, de jeito nenhum. Patrícia, eu vou encerrar aqui, já te chamo, fica online aí, só para a gente poder bater um pouco mais de papo aqui. Hoje, Patrícia Liberato, no nosso Instagram, Band FM, já tem um quiz aqui, algumas perguntinhas básicas aqui. Eu tenho certeza que você vai acertar todas. E quem acerta aqui, come o melhor parmegiana de Sorocaba. Você já tem família de Sorocaba, Bonaparma. Então, se você matar 5 questões aqui, será a nossa convidada lá no Bonaparma para curtir a parmegiana para 4, 5, 10 pessoas, quantas pessoas você quiser. Tá bom? Já volto aí, então. Só vou encerrar aqui, já volto. Tá bom.